Olá! Chegamos para o nosso primeiro espaço VIP inédito desse ano. Sejam todos muito bem-vindos e uma nova temporada começa agora. E claro, com algumas adaptações, né? Entre elas, é eu aqui gravando da minha casa direto para você ali na sua casa. Devido a toda essa situação que o nosso estado, o nosso país, na verdade o mundo, né, estão passando, algumas adequações tivemos que tomar. Entre elas, serão as gravações, que a partir de hoje, essa nova temporada será gravada aqui de casa, diretamente para você. Sejam todos muito bem-vindos e eu estou muito feliz em estar de volta no nosso Espaço VIP. E para nós começarmos, preparamos uma matéria super especial. Olha só que legal! Você sabe como cuidar da sua saúde mental em tempos de pandemia? Pois é, minha gente. É uma situação muito nova para todos nós, né? Por isso, para nós começarmos o nosso programa, abrirmos oficialmente o ano de 2020, nós preparamos essa matéria especialíssima com algumas dicas de como enfrentar, então, essa pandemia todos em casa, né? Acompanhe a nossa matéria. E toda essa situação envolvendo o novo coronavírus gera algumas dúvidas, como sobre a contaminação, os tratamentos, e aí, consequentemente, pode gerar ansiedades, medos, além da incerteza para com o futuro, como o desemprego, por exemplo. E toda essa pressão pode sim afetar o psicológico. Para isso, vamos a algumas dicas. É algo que também pode ser aprendido. Perceba suas emoções, seus sentimentos e seus pensamentos. Eles podem vir como o medo, a ansiedade, o estresse ou uma oscilação de humor. Esses sintomas, quando em maior intensidade ou uma constância, eles comunicam para você uma necessidade que pode não estar sendo atendida. E isso vai implicar no seu dia a dia, no seu bem-estar e na sua funcionalidade. Então aproveite o distanciamento social para fazer algo que você goste, como por exemplo, algo que não poderia ser feito antes por falta de tempo, como aprender uma nova língua ou ficar mais tempo com seus filhos. Escreva num papel os dias da semana com as atividades e compromissos de cada dia. Isso vai te ajudar a ter uma perspectiva do todo e a construir uma rotina. E a cada ambiente que você passar a frequentar novamente, como o ambiente de trabalho ou também o ambiente escolar de seus filhos, você pode estar reconfigurando essa rotina. Organize o seu tempo para dar fluidez às atividades diárias. Rede de apoio são todas as pessoas que você possui um vínculo afetivo e das quais você possa ter apoio se houver alguma necessidade. Então reflita, quem são essas pessoas na sua vida? E mantenha contato com elas. Aproveite a tecnologia e use ela a seu favor. Então reflita, são pessoas que podem ser da família, amigos, vizinhos ou até mesmo colegas de trabalho, das quais você possa conversar, trocar experiências, desabafar e até pedir ajuda. Estar atualizado sobre a Covid-19 é muito importante. Mas a sobrecarga de informações também pode ser prejudicial à saúde mental. Então tome dois cuidados. O primeiro é, limite o seu tempo por buscas de canais de informação. Separe um momento do seu dia para isso, não fique o dia inteiro procurando notícias. E o segundo cuidado seria sobre os próprios canais de informações. Eles têm que ser de fontes fidedignas. Evite fake news e faça um filtro dos seus conteúdos. Cada um de nós temos a liberdade de escolha e com isso muita responsabilidade. Hoje somos chamados a ter responsabilidade por nós mesmos e pelo outro. Por isso, use a máscara, mantenha um distanciamento mínimo quando for sair de casa, como por exemplo em filas de banco, de lotéricas. Faça o uso do álcool gel e também higienize as mãos sempre que possível. Quando você pratica o autocuidado, você também está colaborando para a sua saúde mental. Então, faça uma análise sobre esses 5 pontos que eu trouxe. Essas dicas também podem ser para além do distanciamento
distanciamento social da sua vida e se algum sintoma ou um conjunto de sintomas persistir, procure um especialista. E lembre-se, saúde é um conjunto entre bem-estar físico e bem-estar mental e um vai influenciar no outro. Espero que tenham gostado. Um abraço carinhoso a todos. Eu quero deixar também meu agradecimento especial, então, à psicóloga, a Juliana Marque, que nos auxiliou, para que nós pudéssemos produzir esse conteúdo com todos os cuidados, com todas as medidas preventivas possíveis, para que a gente pudesse, então, separarmos algumas dicas para que todos nós, podemos passar toda essa situação de uma forma mais tranquila, psicologicamente falando, A Juliana Marque, a psicóloga, muito obrigada. E claro, logo tudo vai passar e nós vamos poder voltar à nossa rotina, os nossos eventos, o nosso trabalho, a nossa família, enfim, logo tudo vai passar e claro, agradecimento especial então à psicóloga Juliana Marque que nos auxiliou neste momento. Olha só, você que está me acompanhando sabe como cuidar da sua pele facial? Pois é, nós preparamos uma matéria super legal com algumas dicas com a Emagrecentro Brusque para a chegada agora do outono. Logo em seguida já está aí batendo nossa porta o inverno, o ar ele fica mais seco, a pele vai perdendo mais umidade e acaba então ficando mais ressecada e opaca, Então, para isso, alguns cuidados essenciais, eles são importantíssimos nessa hora. Nós somos até Emagrecentro de Brusque para trazer um conteúdo super legal para você que acompanha o nosso Espaço VIP. Veja a matéria. Limpeza de pele e hidratação são fundamentais para evitar ressecamentos e descamações. O clima mais seco do outono exige alguns cuidados especiais com a pele, para que ela não sofra com a mudança da umidade do ar e de alguns outros fatores que podem influenciar na sua textura. Então, a minha primeira dica para você, com cuidados para a pele nesse inverno, é fazer uma higienização correta com produtos adequados para o seu tipo de pele, de acordo com cada tipo, se é oleosa, se é mista, se é seca, isso é importante a gente saber. A segunda dica é evitar banhos muito quentes, porque o banho quente remove muito a camada protetora da pele, pode causar descamação, pode aumentar a oleosidade da pele e também pode dilatar muitos poros. Você pode ficar com muito poro dilatado. E um terceiro, que é muito importante também, é fazer a hidratação. A hidratação correta, também de acordo com o seu tipo de pele. Isso é bem importante, até porque na época do inverno, com o frio, a pele tende a ressecar. E isso é muito comum. Quem já tem a pele mais seca, pode ficar mais seca ainda. Importante também usar protetor solar, porque mesmo que você não vá se expor ao sol, se o sol não está muito forte, mesmo assim ainda tem ação dos raios ultravioleta e a luz visível, que é a luz do celular, a luz da câmera, a luz do teto, todas essas luzes são capazes de promover o fotoenvelhecimento e é uma coisa que a gente não quer, Por último, mas não menos importante, é importante também ingerir pelo menos 2 litros de água por dia e cuidar com a ingestão de alimentos que são inflamatórios. Por exemplo, o leite, gordura, açúcar, todos esses alimentos podem prejudicar a sua pele. E além dessas dicas, 3 procedimentos sendo um combo considerado bem legal para estar auxiliando com esses cuidados, sendo luz pulsada, microagulhamento e mesoterapia facial, também podem estar auxiliando nos cuidados com sua pele neste momento das baixas temperaturas. A mesoterapia facial consiste em aplicar pequenas quantidades de substâncias na derme através de agulhas finas e com ativos específicos para aquela pele. O procedimento é realizado através de pápulas e as sessões variam de 1 até 10, precisando de uma avaliação. A mesoterapia facial, ela faz uma revitalização da pele, faz nutrição dela e também melhora as ruguinhas, linhas de expressões finas. Como todos os procedimentos faciais, é muito importante evitar a exposição solar e usar o filtro solar todos os dias. É muito importante fazer a avaliação antes para nós conseguirmos ver como está essa pele e o que é necessário fazer.
procedimento da luz pulsada é feita com equipamento que promove uma luz intensa. Essa luz é capaz de ativar os fibroblastos, que são os produtores de colágeno e elastina da nossa pele. Como que funciona? Então, as sessões podem ser feitas a cada 20 dias e são indicadas entre 8 e 10 sessões para se ter um bom resultado. Os principais benefícios são a ativação de produção de colágeno e elastina, aí melhora a elasticidade, melhora as rugas, os sulcos e também ajuda a amenizar os poros e tem a consequência também da diminuição da oleosidade da pele. Depois do procedimento, é sempre importante cuidar com a exposição solar. A exposição solar só pode ocorrer após 10 dias do procedimento e também é importante cuidar antes. Para fazer o procedimento também é necessário ficar 10 dias sem se expor ao sol. Além disso, o uso do filtro deve ser reforçado, porque a nossa pele vai sensibilizar, pode ter uma sensibilização e é importante fazer essa aplicação do filtro corretamente. E é importante também fazer a hidratação, porque a pele pode ficar mais seca, então é importante reforçar a hidratação nessa época de tratamento. O microagulhamento são pequenas agulhas que fazem microfuros na pele. Esses microfuros, quando a pele se regenera, formam colágeno e elastina. Eles também servem como canais para a permeação de ativos e de substâncias para essa pele. O microagulhamento ele pode ser feito tanto com o roller quanto com a Dermapen. Aqui na clínica nós utilizamos a Dermapen, pois com ela consigo medir a profundidade que as agulhas vão ser colocadas na pele. Durante o procedimento, a gente coloca o anestésico, uma fina camada, para ficar mais confortável. As sessões variam de 1 a 3, dependendo da pele do nosso paciente, e também utilizamos ativos para tratar essa pele. O microagulhamento por si só já estimula colágeno, mas com a associação de ativos podemos diminuir a oleosidade, melhorar as rugas e linhas de expressões, melhorar a flacidez, as hipercromias, entre outras. Os cuidados após o procedimento são evitar exposição solar, usar filtro solar um dia após o procedimento, evitar maquiagens por no mínimo 48 horas. Muito legal, não é mesmo? Essas dicas agora elas são valiosíssimas, principalmente, né, com as baixas temperaturas. E se de repente você ficou com alguma dúvida, tem um interesse nesses procedimentos, eu vou deixar aqui também o contato da Emagrecentro Brusque. As meninas vão poder estar auxiliando vocês. Realmente o espaço da clínica ele é maravilhoso. Eu quero ressaltar que todos os cuidados das medidas de prevenção também estão sendo tomadas na Emagrecentro Brusque. Então vocês podem ficar bem tranquilos que tudo está sendo cuidadosamente preparado para que você possa ter o melhor atendimento possível. Vou deixar então o contato da Emagrecentro Brusque. Gente, olha só, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas não saiam daí, hein? Daqui a pouco tem muito mais conteúdo e claro, né? Eu espero vocês, hein? Pro nosso próximo bloco. Eu já volto. E nós já estamos de volta para o segundo bloco do nosso Espaço VIP de hoje.
Uma nova temporada está começando a partir de agora. E o assunto agora é saúde, hein? Nós preparamos uma matéria para falar sobre os mitos e verdades das doenças pulmonares versus coronavírus. As pessoas com doenças crônicas estão no grupo de risco. Nós fomos conversar com um pneumologista para trazer todos os detalhes dos mitos e verdades de como funciona a doença versus coronavírus. Acompanhe, é super interessante. Danúbia, inicialmente eu estou falando de máscara, mas nós vamos tirar a máscara, mas em respeito, né, a toda a necessidade que nós estamos tendo, né, do uso da máscara. É importante a gente divulgar primeiramente para a população: use máscara, né? Eu vou tirar porque nós estamos fazendo uma entrevista, ok? Tá? Para que ficar bem esclarecido que a máscara é importante, a gente só está tirando aqui para a gente poder dar a entrevista. Com relação às doenças pulmonares crônicas relacionadas a fatores de risco da pandemia do Covid, a gente tem várias doenças crônicas que têm um risco maior para essas pessoas em adquirir o vírus. Dentre as doenças pulmonares crônicas, nós citamos aí a doença pulmonar obstrutiva crônica. A doença pulmonar obstrutiva crônica é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Nós temos também aqueles pacientes asmáticos crônicos graves ou severos. Não é os asmáticos leves. Asmáticos leves não é fator de grande risco para a Covid, né? Somente aqueles asmáticos crônicos, severos, são fatores de risco altíssimos, né? São grandes de grupos de risco e que realmente devem ser tomar as medidas preventivas drásticas, né? Usar máscara, fazer o isolamento, importante, manter o distanciamento, evitar o contato com as pessoas, né, fora de casa, porque o risco é muito grande para esse tipo de grupo. O principal fator preponderante nesse grupo de risco é tudo relacionado à imunidade celular. Ou seja, as células de defesa do organismo dessas pessoas estão comprometidas, né? Seja todas aquelas células relacionadas ao sistema de defesa, né? Seja a imunidade celular, inclui várias células de defesa como os macrófagos, né? Então todas as células estão comprometidas e quando essa pessoa adquire o vírus é um vírus RNA, ele compromete com essa imunidade comprometida, ele tem uma capacidade de replicação, ou seja, de aumento no número de contágio, de replicação desse vírus no organismo dessas pessoas, ao ponto de levar lesões extensas, importantes, principalmente lesões pulmonares, né, que a gente vê o relato das pessoas evoluindo em insuficiência respiratória e necessidade de ventilação mecânica, a um processo rápido. Às vezes em 4, 5 dias essas pessoas evoluem de forma grave, com necessidade de ventilação mecânica, vão parar na UTI, né? Além disso, ocorre um desarranjo importante desse sistema imunológico, ocorre uma superinflamação, né, no organismo dessas pessoas, até fenômenos tromboembólicos difusos pelo todo o organismo e até às vezes uma coagulação intravascular disseminada, que é uma normalidade hematológica grave e que leva esse paciente a óbitos, né? Há descrito atualmente também lesões cerebrais pelo Covid, né? Mostrando que realmente essa pandemia, essa infecção pelo SARS-CoV-2 é uma doença multissistêmica. Ela não compromete só o pulmão, ela compromete o pulmão, as estruturas vasculares, a imunidade, o sistema hematopoético, né? Ocorre uma má oxigenação importante dessas pessoas, o oxigênio cai muito, fazendo com que essas pessoas fazem graus importantes de insuficiência respiratória, né? O que a gente chama de síndrome de angústia respiratória do adulto, fazendo uma oxigenação muito baixa. E quando ocorre isso, a possibilidade de morte, de óbito, ela é muito elevada, né? Mais de 50%. Então, o desarranjo das estruturas de defesa celular todas são comprometidas nesse grupo de risco que eu acabo de mencionar para você. Todos esses pacientes crônicos,
eles fazem uso de uma série de medicações, né? Se houve no início da doença aí uma preocupação com aqueles pacientes que são hipertensos também, que são grupos de risco, que faziam uso de certos tipos de medicamentos, que são os inibidores da enzima de angiotensina, de conversores da angiotensina e os BRAS, que deveriam ser suspensos. Mas hoje se mostrou que esses remédios, todos esses pacientes que fazem uso de remédios crônicos, devem ser mantidos normalmente. Os asmáticos devem manter suas medicações, seus sprays, né, seus sprays dosimetrados, né? O diabético deve manter a sua medicação, a sua insulina, todos devem manter a sua medicação. Nada deve ser mudado. O que deve ser mudado é alguns hábitos, né, de prevenção. Evitar aglomeração, fazer o uso da máscara é importantíssimo, porque a máscara tem um poder de diminuir a transmissibilidade desse vírus, né? O distanciamento de pelo menos 1,5 metro, 2 metros de distância, evitar aglomeração, evitar dessas pessoas ir ao supermercado onde tem mais pessoas, ir ao banco onde tem filas e pessoas em quantidade. Isso deve ser evitado, principalmente para esse grupo de risco, né? Hoje se discute muito, Danúbia, atualmente, se deve utilizar algumas medidas farmacológicas precocemente, né, antes que esse tipo de paciente que acaba adquirindo o vírus, para que ele não evolua de forma grave, fazer algumas medidas farmacológicas. Mas nós temos um grande problema hoje, é que hoje não existe nenhum tratamento específico para a infecção pelo coronavírus, né? Muito se fala em cloroquina, muito se fala em hidroxicloroquina, associado ou não à azitromicina, muito se fala em outras drogas, né, imunomoduladoras, né, alguns anticorpos monoclonais como tocilizumab, drogas antivirais, né? Parece que existe algum efeito de drogas antivirais que é um antiviral novo, que é o chamado Remdesivir, mas a população brasileira ela tem pouco acesso a essa medicação, tá? Essa droga antiviral ela é produzida por um laboratório americano. Então o Brasil ainda não tem em quantidade para poder ofertar isso para toda a população e usar precocemente para impedir que a doença comprometa mais ou que se torne mais grave para essas pessoas, porque o Brasil não tem acesso não só a essas drogas antivirais novas, como também esses anticorpos monoclonais como o tocilizumab, porque vai ter poucos locais. Talvez os hospitais privados no nosso país tenham essa droga, como São Paulo, né, Florianópolis, Rio, Belo Horizonte, né? Para você ter uma ideia, aqui em Brusque a gente ainda não tem essa droga, né? Não tem a possibilidade de usar. E atualmente nós vemos aí o Ministério da Saúde emitir um protocolo farmacológico, né, associando cloroquina ou hidroxicloroquina, azitromicina, usando em alguns casos mais graves outras drogas. Vale lembrar que a cloroquina e a hidroxicloroquina não tem estudos, não tem evidências científicas mostrando que ela realmente, de fato, tem um efeito na doença, né? O que a gente sabe é que existe grupos de médicos que estão na frente, né, no combate a essa pandemia, que têm usado alguns esquemas farmacológicos em algumas cidades com resultados positivos e outras não tão muito positivos. Então, na verdade, nós precisamos de evidência científica. Quando eu falo em evidência científica, a gente precisa de trabalhos publicados, né? Estudos esses randomizados, controlados, placebo-controlados, que são os estudos de maior impacto estatísticos e epidemiológico, para afirmar se a droga realmente, de fato, tem o seu efeito ou não, se diminui o risco de mortalidade, de internação hospitalar, do uso de necessidade de ventilador mecânico ou não. Apesar que o Ministério da Saúde adiantou para ser usado precocemente, para aqueles pacientes que tem o início dos sintomas, né? Febre, anosmia, dor de garganta, né? Mialgia,
ou seja, mialgia, dor no corpo como maneira geral. Utilizar essas drogas já nesses primeiros dias, aí 5, 7 dias de usar as drogas. Mas isso ainda não temos evidência científica para corroborar com essa atitude do Ministério da Saúde. Mas vale destacar que as medidas preventivas, então, elas são sempre a melhor solução. Gente, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem as suas máscaras, evitem sair de casa ao máximo que possível. Assim, dessa forma, você vai estar se protegendo e também protegendo a sua família, né? Um aumento significativo dos números de Covid-19 foram registrados em todo o país. Algumas medidas de prevenção estão sendo tomadas. E neste momento a gente vive o distanciamento social, que acaba sim atingindo inúmeros setores da economia. Mas nós preparamos uma matéria super interessante para mostrar o outro lado, o que está crescendo com toda essa pandemia que a gente está passando, com tanta incerteza, com tanta notícia ruim, né? A gente preparou uma matéria super legal sobre o aumento significativo do delivery, as entregas, as teleentregas. E também dos aplicativos de entrega, que já existe no mercado há algum tempo, mas com toda essa situação, agora o cenário mudou. Acompanhe a nossa matéria. A tecnologia tem mudado hábitos e na área da alimentação dá para dizer que a distância entre a fome e a satisfação está a um clique. E os serviços de entrega estão em destaque no cenário atual. Entre os mais pedidos estão os aplicativos, que num clique tem o que quero e tudo isso na palma da mão. O que a gente percebeu foi o seguinte, que com essa pandemia, né, muitos restaurantes queriam fazer delivery, mas não estavam preparados, né? Eles não tinham motoboys, não sabiam como operar, a questão de que horário fazer a entrega, né, como se comportar, né? Então houve um trabalho de assessoria da Pedidos 10 para esses restaurantes, né, para que eles conseguissem entender como funciona o formato delivery. Porque muitos restaurantes eles tinham um certo preconceito, né, de fazer a entrega, de trabalhar com motoboys, né, de entregar para o cliente em casa. Eles estavam acostumados a receber o cliente no restaurante deles e não o contrário, né, levar o produto ao usuário final, né? Porque então eles tiveram que se adaptar toda na questão da própria cozinha deles, porque quando o usuário pede em casa, né, ele não está recebendo a comida naquele mesmo momento que ele está lá no restaurante consumindo. Então há necessidade de que o restaurante ele se adaptasse na questão de embalagem, né, de produto dele em si, para que chegasse com a mesma qualidade ao usuário final, né? Então, no começo foi justamente esse trabalho de ensinar os restaurantes a como trabalhar com o delivery, né? E hoje, um mês após a pandemia, a gente já vê, né, um entendimento, né, um estudo bem bacana dos restaurantes nesse quesito, que eles aprenderam realmente a fazer o delivery, né? Com a conscientização do fique em casa, consequentemente as pessoas evitando locais fechados com aglomerações, evitando contato com outras pessoas, o cenário do mercado para a teleentrega ficou favorecido. E para o estabelecimento, um ânimo a mais em momentos difíceis. Afinal, se mantém um cliente e muitas vezes ainda se conquista novos. Como é o caso do Octopus Oriental em Brusque, uma casa nova que também utilizou a proposta do delivery para este momento. Então, como a gente abriu a casa e logo já teve que fechar, a gente buscou mesmo assim mais para fazer parceria com influencers, né, da cidade e divulgar, né, apostar no marketing, porque a gente já tinha meio que um planejamento para o delivery, então a gente já pensava em como ia, né, levar isso para frente. Na verdade a gente só teve que redobrar, né, porque afinal ficamos só com essa opção. Mas assim, por fim a gente achou que se saiu muito bem, porque a gente teve uma resposta ótima, né, o pessoal está conhecendo bem o nosso sushi e o pessoal está aproveitando bem essa questão de estar podendo consumir em casa, né. Tanto agora, nessa segunda parte, assim, né, meio dessa pandemia, né, que agora a gente já entendeu o que é, já viu como é que tá, a gente já aceitou essa condição toda, né. Infelizmente não, né, a gente só pode redobrar os nossos cuidados para isso não acabar se espalhando, né. A gente entendeu, né, que foi assim um abraço grande do povo, né, o pessoal gostou, tá pedindo bastante em casa. Agora mesmo a gente já teve a opção de abrir a casa, ainda assim está tendo uma procura muito grande em casa, assim, o pessoal que está achando melhor simplesmente ficar em casa está procurando bastante o nosso delivery, então de certa forma sim ainda está sendo bem proveitoso.
Chefe Paulo ainda destacou que a casa redobrou os cuidados com a higiene, limpeza e principalmente para que o prato chegue na casa do cliente com o mesmo sabor se estivesse sendo saboreado no próprio local. O Octopus, ele tem, a gente tem cuidado tanto dessa questão pelo cliente, pelo funcionário, né, porque a nossa equipe precisa estar aqui, então a gente tem que pensar nisso também, né, a gente sabe o jeito que essa pandemia se espalha, né, que esse vírus está chegando. Então o produto chega, a gente faz a higienização, seja ela fruta, verdura, embalagens, tudo passa pelo processo. Os pratos, os utensílios são sempre rigorosamente esterilizados, a gente cuida com tudo assim muito do começo. Não só assim na mercadoria, para garantir que esse ambiente fique sempre limpo. Nós que trabalhamos aqui dentro, quando chegamos a gente se prepara para trabalhar, a gente toma um banho, todo funcionário assim está tendo esse cuidado e isso está garantindo a segurança dentro da casa, inclusive também para quem está dentro da casa, né? Porque quando os clientes vêm aqui consumir também a máscara, luva, álcool gel, o normal, né, que a gente precisa seguir, a gente já segue, a gente ainda faz mais um pouco. Sempre com a troca de mesa, a gente esteriliza as cadeiras com álcool, a mesa, né? Então assim, a gente está cuidando ao máximo para garantir que o cliente possa ter essa experiência no Octopus com segurança. Com o aumento da demanda pelos pedidos através das entregas, as plataformas também precisaram se adequar, como é o caso da Pedidos 10 em Brusque. Sim, realmente a demanda ela mais do que dobrou, né? Ela triplicou, né? Então assim, a gente contratou mais pessoas para darem conta, né, dessa demanda de restaurantes, porque a gente também entende a necessidade do restaurante, como ele tinha o ganha-pão dele era no restaurante, era no local dele, hoje ele não pode mais basicamente operar no salão dele e sim fazer o delivery, há essa necessidade e essa pressão toda do restaurante em cima da Pedidos 10 para que ele saia operando, né, no dia seguinte, já assim que ele entrou em contato. Só que a gente tem um compromisso, a Pedidos 10 tem um compromisso com o usuário final principalmente, né? E quando a gente libera um restaurante na plataforma, ele tem que saber operar e atender o cliente com a melhor qualidade possível, né? Então não há, mesmo a gente sabendo essa pressão dos restaurantes em cima da Pedidos 10 para estar operando, a gente se manteve firme nesse ponto, né? E só liberar o restaurante para operar com o usuário final em casa após todo o treinamento passado para o restaurante, né? Então a gente, como eu falei anteriormente, a gente aumentou a nossa equipe justamente para todo esse suporte para o restaurante, mas sempre pensando no usuário final, só liberar o restaurante para venda com todo o treinamento, né? E enfim, com toda a efetividade que ele tem que ter, né, para estar lidando com o usuário final que pede pela plataforma Pedidos 10 e que ele é um usuário, como ele pode avaliar o restaurante e tudo mais. O restaurante tem essa ciência que ele não pode entregar o produto de qualquer maneira, né? Então ele está ciente que quando ele confirma um pedido na Pedidos 10, ele tem que dar toda a atenção possível para que o produto chegue perfeito como o usuário pediu na sua casa. E o hambúrguer vai da chapa direto para a casa do cliente. Esse foi um tipo de serviço que foi facilitado pelos aplicativos de entregas, estreitando cada vez mais a relação entre o estabelecimento comercial e o cliente. Sobre a pandemia, nós já tínhamos serviço de delivery, porém ainda não era o nosso foco principal. Com a decorrência da pandemia, a gente começou a se adequar para que o delivery fosse então o nosso foco principal. Com o início da pandemia, a gente fez uma série de adequações. Essas adequações foram mudanças nos nossos combos, para prestigiar melhor o nosso cliente, para poder fazer algo a mais por eles. Então, também para promover o Fique em Casa, né? Para nós é importante também que controle essa pandemia para que o mercado volte a girar novamente o quanto antes, né? A gente torce pela saúde de todo mundo, pelos nossos clientes, né? E pelos amigos, enfim, que a gente tem pela cidade e todo mundo, né? Então a gente preferiu fazer algumas ações, para frete grátis para alguns bairros. A gente tem feito promoções de delivery para a família, então são combo para a família e tudo mais. A gente tem feito uma série de promoções para que esse momento não se torne tão difícil, né? A Les Blau está cuidando bastante das medidas de prevenção ao coronavírus. A gente implantou várias regras dentro da Alice
entre elas o uso obrigatório da máscara dos funcionários, o uso de luvas, álcool em gel o tempo todo, asepsia de toda a cozinha, toda a área de alimentação. E esses cuidados também estão sendo redobrados aqui no shopping, né, onde a gente tem atendimento presencial. Então, com essas ações e junto com uma adequação do cardápio também, a gente está agora com cardápio digital, então isso também facilita o contato com a pessoa, ela pode escolher diretamente na mesa, sem ter que vir ao balcão, né? Então são essas facilidades que a gente está propondo para o nosso cliente. E nós estamos chegando ao final do nosso Espaço VIP de hoje, mas antes eu quero deixar alguns agradecimentos super especiais. A Zani Beauty Hair, a Amazing Profissional, a Emagrecentro Brusque, o Octopus Oriental e o Alias Blau. E claro, né, um agradecimento super especial a você que sempre me acompanha aqui no nosso Espaço VIP. E o trabalho a partir de hoje segue firme e forte. Nova temporada, novos desafios, nós estamos preparando tanta coisa boa que vale a pena você ficar ali na sua casa e a gente aqui do outro lado para trazer tudo que há de novo acontecendo. Estamos sem festa, estamos sem eventos, mas tem muita notícia boa. Entre elas, uma especial para o nosso programa, o Espaço VIP. A partir de hoje está lançado oficialmente o site oficial de informações do programa Espaço VIP. Eu quero dividir esse momento com vocês que já me acompanham há mais de 5 anos aí do outro lado da telinha. Agora nós vamos estar um pouquinho mais próximo e a um clique só. O nosso site será programaespacovip.com.br. Tudo que você acompanha aqui no nosso programa também estará disponível no nosso site, além de inúmeras informações. E eu conto com a sua participação, com dicas, com sugestões. Vamos entrar lá, vamos participar e claro, né, o nosso programa ele continua sendo transmitido através da Urban TV, pelo canal 11 da ULE TV e também na urbantv.com.br. O canal do YouTube é Programa Espaço VIP com Danúbia Mello. E o nosso Instagram é programa_Espaço VIP Oficial. A partir de hoje, então, lançado também oficialmente o nosso site do programa espacovip.com.br. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela companhia de todos. Eu espero vocês no próximo programa. E lembrando que eu conto com a participação de vocês para nós prepararmos cada vez mais programas gostosíssimos para a gente poder dividir juntinhos. Eu daqui e você ali da sua casa. Mais uma vez, muito obrigada e até mais!